São amigos queridos de mais de década, quase duas, eu acho. E que também. Eu tô ficando velho também. Que também são responsáveis por minha formação política, intelectual e, sobretudo, ética. Responsáveis é uma palavra ruim, né? Mas, enfim. Não sou responsável. Não, responsável não, mas, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. E por Rosa, que é uma pessoa queridíssima, hoje a gente conversando, ela me mostrando panfletos antigos de quando ela foi candidata a deputada federal, é isso? Não, estadual. Estadual, né? E aí tinha um panfleto que era assim: sem paixão não dá. Tipo, é muito louco você pensar que hoje em dia isso é vendido como algo absolutamente novo, né? O panfleto era de 85. Tinha um que você ia gostar, Margaret, que era assim, gemido só de amor. E isso era um panfleto de uma deputada, é verdade. E do Júlio, que, putz, que eu conheci pelo Edson, enfim, né, nas muitas brigas com a FEBEM, fazendo pesquisa com o Salete na Amar, ainda na época da Conceição Paganelli, enfim. E nessa luta que de fato, não busca a vitória, mas busca, no mínimo, provocar um incômodo contra essas pessoas e que depois nos reencontramos na rua, tal. E o que eu vou falar hoje tem a ver um pouco com isso, sobretudo porque assim tem se dito muito, tem se pesquisado muito sobre um processo de militarização urbana. E isso não é exatamente novo, e eu diria que isso não é exatamente preciso. Primeiro porque negligencia-se, em grande medida, o que de policialização do que se entende por militar tem se produzido. E mais que isso, como que, na verdade, há uma indistinção hoje, quando se fala em segurança, no emprego das Forças Armadas ou no emprego das forças policiais. E que elas não estão dissociadas de um trabalho de cuidado que, ao fim e ao cabo, visam o governo das ruas. Né? Não, continuando lançando mão das instituições austeras de internação, mas já num processo de sofisticação dos controles a céu aberto, que vão, ao invés de substituir, vão atualizar práticas provenientes das sociedades disciplinares e das práticas biopolíticas, como principalmente as higienizações, mas que tomam outro formato no contexto de controle ou de governamentalização planetária. De maneira que as cidades, em grande medida, só se diferenciam por uma questão de intensidade da produção dos extermínios. Né? Então, quando você olha para uma região como a da Cracolândia, né, aquilo pode ser lido como uma Afrin menos intensa, né, ou como uma Líbia, ou como uma Síria. Né? Quer dizer, a guerra, se discutiu muito se a guerra acabou ou não. Para mim, ela continua em plena atividade, né? Mas ela se tornou, talvez, a utopia dos generais prussianos de guerra total. Né? E total e restrita contra uma parte da sociedade, precisamente essa que a incomoda, né? Que incomoda, sobretudo, a logística de circulação das cidades. Só para ficar em alguns números, hoje o Brasil produz um número maior do que o conflito na Síria. E são 60 mil cadáveres por ano. E as pessoas, né, no Facebook, nas declarações, os especialistas esbranquiçados da Globo News, eles vão lá dizer, não, porque o Trump, não, porque o quê? Bom, no teu quintal estão produzindo mais cadáveres do que o que você acha tão absurdo em Donald Trump. Por isso, eu preparei 3 pequenos pontos, seguindo a proposição da mesa, mas eu vou começar pelas higienizações,
Porque eu acredito que no dia 21 de maio de 2017, quando a Prefeitura de São Paulo fez uma intervenção espetacular no que se conhece hoje como Cracolândia, que é uma produção também, a Rua Cleveland, no qual um verdadeiro consórcio de empresas legais e ilegais criaram um lugar de consumo e distribuição de drogas em São Paulo, né? Então, como o Júlio já adiantou aqui, né, não só a polícia, mas também o primeiro comando da capital, os seguranças dos comércios locais, os seguranças do SESC, os seguranças da Sala São Paulo, os seguranças do Teatro da Porto Seguro. Quer dizer, se você for contar, eu não fiz essa conta exata, mas há muito mais segurança, se você contar polícia, PCC, seguranças privados, tal, do que propriamente polícias ali. E, no fundo, aquilo é um pequeno grupo de pessoas que mobiliza algo muito maior dentro da cidade de São Paulo. E ali, naquele dia 21 de maio, na minha leitura, fechou-se um ciclo onde, para muitos, há uma ruptura e, para mim, há uma continuidade ajustada dos programas voltados contra essa população chamada de Cracolândia, que não é um lugar, né? Cracolândia é uma espécie de programa, assim, inclusive móvel, que pode ser encontrado em qualquer lugar da cidade, mas que foi uma sequência de bate-a-sopra, né? de combinação entre cuidado e repressão, que deu no que a gente está vivendo hoje, né? Num primeiro momento, com o que ficou conhecido na gestão Kassab, Cooperação, Dor e Sofrimento, né? Já era a Temer na época, eu não lembro agora, se era, não era ela a secretária, ela veio depois. Depois, na gestão do Fernando Haddad, Cooperação Braços Abertos, onde também se abriu todo um campo ali de negociações e de novos negócios em torno dos hotéis, das empresas de redução de danos, né? Inclusive com grupinhos que depois vão dar nomes engraçadinhos para os grupos dele, né? Tipo Craco, tal, mas vão viver disso também, né? E isso o Júlio conhece bem de perto, com outros grupos de trabalhadores sociais que não estavam nessa disputa de mercado como esses grupos estão. E, finalmente, com o programa Cidade Linda, do prefeito João Dória, que vai explicitar de maneira mais clara a ideia de higienização, desculpem eu ser tão óbvio aqui com vocês, que é de limpeza da cidade, né? Mas essa limpeza ela não se dá a partir de um objetivo a ser cumprido. Quer dizer, ela estabelece metas de curto prazo, onde ela vai cumprindo ou não cumprindo e atualizando. E aí, se você pensa no Dor e Sofrimento, no Braços Abertos e agora no Cidade Linda, o que você tem é um jogo de tensão e distensão, né, no qual você opera o conjunto de controle a céu aberto que, vejam, vou repetir, não tem como alvo necessariamente os usuários de crack. Tem como principal feito ou resultante essa possibilidade de controle a céu aberto dos espaços na cidade, né? Eu costumo dizer que em nenhum momento faz sentido você rechaçar as ações na Cracolândia por qualquer sentimento humanitarista em relação às pessoas que estão lá. Faz sentido porque simplesmente aquele projeto, aquela ação, ela é apenas a ponta mais visível de um processo de controle da cidade que, vejam, não mais se dá por uma ideia, o Edson falou um pouco disso na fala dele, né? Não é mais o caso do controle do meio, do que o Foucault chamava de biopolítica, mas é uma capacidade de gestão dos fluxos velozes a céu aberto disso, e essa coisa é possível, inclusive, de ser mapeada com várias tecnologias contemporâneas que na cidade de São Paulo combinam programas como o Detecta do governo do estado da prefeitura o City Câmeras, né, que envolvem, por exemplo, quem frequenta as manifestações
em São Paulo envolve, por exemplo, as manifestações serem seguidas por drones da prefeitura, envolve os policiais militares terem acesso a quem, de repente, numa determinada esquina ou dentro de uma estação do metrô, vai cobrir a cara para não ser visto por N motivos. Né? A gente viu isso, isso acontecendo. Então, não se trata só de uma repressão, né, ao povo de rua, mas a toda essa positividade que isso produz. E isso também, é bom dizer, não se faz do dia para a noite, ou seja, isso não se produz com golpe. Né? Isso está sendo posto, reposto, gestado, testado. Então, avança-se, recua-se, mas é nesse jogo que se faz. Tanto é que, se dia 21 de maio de 2017, para mim, isso abre um novo campo, né? No dia 12 de julho do mesmo ano, um pouco menos de 2 meses depois, né, um morador de rua ele é assassinado por um policial no bairro de Pinheiros, né, o Ricardo Silva Nascimento, e isso gera um tipo de comoção, mas é muito interessante para pensar o final também, como a Marielle é um dos motes dessa mesa, né, o que esse tipo de comoção também tem uma positividade. Quer dizer, a comoção foi feita uma grande missa lá na Praça da Sé. Inclusive, foi engraçado, assim, para dar um relato mínimo pessoal, que eu não gosto muito, mas assim, depois de muito tempo, eu não era parado pela polícia, a polícia abriu minha... Porque eu me tornei uma pessoa meio suspeita, né? Tipo, de camisa... Tal. E aí a polícia me parou, abriu, confiscou meus panfletos que eu estava distribuindo ali junto com o pessoal do CATSO. Enfim, isso não andou. Quer dizer, naquele momento se chamou a atenção porque é meio incomum assassinar um morador de rua na Morato Coelho, né? Costuma se assassinar em outros lugares. Mas, veja, tem pouco menos de um ano, né? Menos de um ano que isso aconteceu e eu acredito que vocês mal lembravam do assassinato desse cara. A gente tem que assumir isso, né? Quer dizer, olha, é uma velocidade tão grande que é incapaz de dar conta, né? Enfim, e aí o que mostra que isso está conectado de forma planetária em torno da segurança como um valor é que as incursões da PM e da GCM na Cracolândia se assemelham em tudo às intervenções humanitárias da ONU. Quer dizer, aquilo é feito em nome dos próprios usuários, quer dizer, não, a gente vai ali, que é porque eles estão numa situação de vulnerabilidade extrema, a gente precisa atender aquela população, a gente precisa liberar a circulação das pessoas, então tem sempre aquela coisa que é usada em manifestação também, né? O direito de se manifestar, ele choca com o direito de circulação da cidade. E aí eu achei uma coisa muito interessante, que assim, numa incursão de 1 de fevereiro de 2018, o comando da PM declarou exatamente isso, abre aspas. Tiveram que intervir, ele está falando do batalhão do choque, né? Tiveram que intervir seguindo os protocolos nacionais e internacionais de controle de distúrbios civis. Quer dizer, a própria PM já admite que ela faz essas incursões segundo protocolos internacionais, e, mais do que isso, revela uma outra coisa que eu acho interessante, que eu tenho buscado também em pesquisa, tal, que é a total reorganização das forças policiais em São Paulo na reação a junho de 2013. Né? Essa polícia que fala que atende aos protocolos nacionais e internacionais de controle de distúrbios civis, inclusive o termo controle de distúrbios civis foi introduzido pelos treinamentos que a polícia recebeu da polícia inglesa e da polícia francesa na preparação dos mega-eventos, nomeadamente a Copa do Mundo, que foi tão bem sucedido esse treinamento que a gente foi incapaz de chegar acho que a 3 ou 4 quilômetros da abertura da Copa, no estádio, mais que isso. A gente ficou confinado a céu aberto mesmo, no Tatuapé, ali perto dos sindicatos dos metroviários, enquanto a abertura da Copa estava sendo feita no time, no estádio daquele time da Federação Paulista de Futebol. Não, então, porque... Não, e é verdade, né? Porque, por exemplo, você tinha um professor como o Emir Sader,
é professor do pós-graduação em políticas públicas lá da UERJ, que ele escrevia no Twitter dele, assim, dizendo: vai polícia, bate nos manifestantes, convocou a Gaviões da Fiel a bater na gente, né? Então, o Júlio também lembra disso, como outros. Eu não vou ficar aqui, enfim, falando isso, mas assim, o que eu estou querendo dizer é: existe uma coisa que foi gestada, e grande parte do que se conhece por esquerda naquele momento animou a PM a bater em quem estava protestando contra os mega-eventos. E, assim, isso não é nenhum tipo de revanchismo da minha parte, eu só estou chamando a atenção para um negócio que, assim, naquele momento, a gente estava dizendo: as forças de segurança estão sendo reorganizadas dentro da cidade, né? Eu acho que, por exemplo, São Paulo é um estado que corre muito pouco risco de sofrer uma intervenção militar, simplesmente porque ele tem uma força policial maior que o exército do Chile e da Argentina, uma força policial bem treinada, bem armada e capacitada nisso, vou repetir as palavras do comandante da PM, capaz de atender os protocolos nacionais e internacionais de controle de distúrbios civis. Bom, então, essa forma móvel, chamada de Cracolândia, ela não existe só na Rua Cleveland, né? Eu mudei, voltei a morar há pouco tempo em São Paulo, eu moro tempo perto do Ceasa, lá também tem uma Cracolândia. Lá também tem um albergue-prisão ali na Avenida Imperatriz Leopoldina. Aliás, foi muito engraçado, eu pegando o ônibus para vir aqui, tinha um morador de rua no ônibus, e ele falava assim: eu não quero saber mais de Deus, agora eu só falo com Lúcifer. E ele dizia: agora eu só falo com Lúcifer. Aí eu virei para ele e falei assim: pô, beleza, mas assim, você há de convir comigo que Lúcifer é só um outro modo de você chamar Deus, né? Ele ficou completamente atônito na minha frente. Ele falou: e não é que você tem razão? Enfim, esses sujeitos que vejam, é muito engraçado, né, cara? A gente fala morador de rua, é como se fosse uma pessoa só. Cara, morador de rua é uma parada muito doida, cara. Tipo, tem todo tipo de gente, entendeu? Tipo, todo tipo de maluco, saído de todo tipo de lugar, com todo tipo de história, desde, assim, um relacionamento amoroso fracassado, um consumo de má sorte de qualquer substância, álcool, droga, enfim. Enfim. De qualquer maneira, eu acho que na higienização, para terminar esse ponto, o que existe é a consolidação, para mim, nesse momento, de algo que a gente, no SOL, né, no projeto Ecopolítica, também uma parte do meu mestrado lidou com isso, dessa nova gestão a céu aberto que vai combinar, né, desde as pessoas que compõem o CONSEG, vão dizer: olha, a gente precisa tirar os moradores de rua, assim, até o segurança da padaria que vai quebrar a cabeça do cara, e um puta controle de satélite, de alta tecnologia, né, que faz com que seja quase impossível você fazer qualquer coisa na rua hoje, sem que alguém fique sabendo. E isso é muito interessante, que mostra que, justamente quando vocês souberem de qualquer coisa enfim, a polícia, o poder público está apurando, saibam que o que está operando aí é a seletividade do sistema penal e nada mais. Porque eles têm como saber, eles têm por onde saber de alguma maneira. Então, o que se passa hoje em torno da higienização é esse novo controle, e ele está diretamente ligado ao que eu chamo de polícia pós-junho de 2013, mas unido a essa velha forma do higienismo e operado, bombado, amplificado pelo cidadão polícia que, de fato, não quer ver gente suja perto da casa dele, nem na padaria que ele frequenta, né? Ou daquele intelectual cidadão polícia que vai falar para Gaviões da Fiel bater nos black blocs. Os ilegalismos. Como tem gente de rua de todo lugar, né, o grosso, né, a maioria, é ex-presidiário, né? E essa presença dos ex-presidiários, que muitas vezes não tem outra opção senão voltar para a rua,
ela passou a ser organizada também em espaços da cidade chamados de Cracolândia, a maneira como eles são organizados dentro da prisão. E, nesse sentido, a principal parceria público-privada da Segurança Pública de São Paulo passou a operar dentro e fora, e aí fora também nesses espaços. Né? A gente sabe muito bem que, em 2001, ela deu o toque de que as cadeias estavam sob o domínio dela, o primeiro comando da capital. A gente escreveu, à época, um hiponemata sobre isso, e também esse pessoal que gosta de mandar gaviões bater nos black blocs falaram que a gente era maluco, que a gente não sabia que o PCC era uma organização dos prisioneiros para garantir os direitos, tal, mas, enfim, lá estava colocado. Em 2006, ela toma as ruas. Né? Se vocês pararem para pensar, o Exército Brasileiro não foi capaz de recolher todos os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro na intervenção. O primeiro comando da capital foi, em 2006. Recolheu todo mundo. A universidade fechou, 500 pessoas foram executadas em uma semana. Né? As Mães de Maio estão aí atrás disso até hoje. E isso passou a brancas nuvens. Quer dizer, brancas nuvens não. Foi uma demonstração de força, quer dizer, como em 2001, né, o famoso lençol, onde eles diziam paz, justiça e liberdade, disse, olha, agora quem manda aqui é a gente. Naquele momento, 2006, eles estavam dizendo, a gente manda na cidade também. E todo mundo sabe que, para usar um português bem popular, eles disciplinaram as quebradas. Né? E, nessa disciplinação das quebradas, nesse disciplinamento das quebradas, melhor dizendo, eles criaram uma coisa que a primeira pessoa que eu ouvi chamar assim foi o Padre Júlio, os refugiados urbanos. E quem são esses refugiados urbanos? São muitos usuários que infringem a lei nos seus bairros e são obrigados a frequentarem essas concentrações no centro da cidade, que foram chamadas de Cracolândia. E a gente sabe que essa parceria público-privada, a partir de 2010, começa a ganhar expressão nacional, né, e internacional. E eles operam a partir do que opera o capitalismo. Né? É o sistema da dívida. O menino que a Rosalina falou aqui é isso. Quer dizer, o sujeito, às vezes, é pego pela polícia, perde a moto que ele trabalhava, perde a droga que ele vendia, e ele está submetido à dívida eterna. Né? Quer dizer, os negócios em torno do sistema penal vão muito além dos negócios próprios dele. Né? E, de fato, esse menino tinha uma visão de negócio muito grande. Abolir o sistema penal é acabar com o negócio que sustenta o primeiro comando da capital. Né? E é simples como isso. Assim, eu não discuto. Eu discuto. Posso discutir, eu sou até bastante maleável para isso, mas assim, não tem como falar em acabar com facção criminosa sem acabar com o sistema penal. Se você não falar isso, você está enxugando gelo, ou você está criando os capote, capoteira, o que for, porque é a única saída objetiva para isso. Né? O resto é conversa fiada. Então, desse negócio e dessa higienização, quer dizer, a polícia, o negócio legal e ilegal, é da onde sai o extermínio. E aí eu gosto de chamar a atenção numa coisa, que é o seguinte, usa-se muito, às vezes, a palavra genocídio. Eu acho equivocados a genocídio. Eu acho equivocados a genocídio por dois motivos. Primeiro que, assim, o que se chamou genocídio se chamou a posteriori. Né? Todo mundo sabe o papel fundamental que a Conferência do Lévi-Strauss na Unesco, Raça e História, teve, inclusive, para a elaboração desse termo. Mas, mais do que isso, se a gente for admitir mesmo esse termo a posteriori, o genocídio fez parte do que Hitler chamou, na Alemanha, de solução final. Até então, o que você tinha era um processo, primeiro de guetificação, depois de concentração, e aí para o extermínio propriamente dito. E, se você for pensar bem, as pessoas que desejam o extermínio, principalmente dos... Né, a média aí é homem, jovem, negro, morador de periferia, eles não querem acabar com esse sujeito. Até porque, se eles acabarem com esse sujeito, quem que vai trabalhar nas bocas de droga? Quem que vai ser porteiro nos condomínios deles? Quem que vai limpar a casa deles? Então, o que você tem é um extermínio regulado, no qual você produz o medo, e as pessoas acabam tendo medo, né, de se manifestarem contra isso ou de reagirem a isso. Nesse sentido, eu também acho que a execução da Marielle teve um caráter de recado, né? Mas eu acho que teve um recado que foi além disso. Né? Pensem que, por exemplo, tudo que ela denunciava ali, o Marcelo Freixo já denunciava.
Por que ele não foi executado? Né? Pensem, então, ao contrário. Pensem que, se, ao invés de Marielle, quem tivesse tomado 8 tiros, né, de 9 milímetros na cabeça, fosse a Manuela Dávila. Como que se reagiria a isso? Né? A imagem da Marielle, independente, entre aspas, do conteúdo, né, independente, a imagem da Marielle é uma imagem matável. Sobre a Marielle, eu posso dizer que ela é ex do Marcinho VP. Ninguém ia acreditar se eu falasse isso da Manuela Dávila, né? Uma moça de família, fez PUC do Rio Grande do Sul. Nada contra ela, nada contra o Freixo. Imagina, eu nem quero nem que ela morra e nem que o Freixo morra. O que eu estou dizendo ela é uma imagem que funciona dentro desse recado a ser dado. E o problema são as reações a isso. Por quê? Muito do que produz aquele controle sutil que eu falei no começo gira em torno das reações ao caso da Marielle, que é: vamos respeitar os direitos humanos, o Estado de Direito foi atingido, foi golpeado, né? Foi golpeado, nas palavras do presidente. É desse jogo de distensão e tensão, é desse jogo de emoção e racionalidade que se produz esse controle. Né? Então, vão dizer o quê? Bom, a Marielle Franco foi executada pela milícia, a intervenção federal militarizada deve mobilizar as Forças Armadas para acabar com essa milícia, e aí criam coisas rocambolescas, próprias do sistema penal também, né? Que é, por exemplo, ter interceptado uma festa que, a princípio, tinha 153 milicianos e depois descobriu-se que nenhum deles era miliciano ou coisa do tipo. Né? Mas pouco importa, porque o que antigamente se chamava de boato, hoje se chama de fake news, né? Mas, enfim, é só um nome... É o ápice da nossa americanização. Boato sempre teve na política. O que interessa é o efeito disso. Né? Pouco importa que depois se prove que a Marielle não era mulher do Marcinho VP. Já existe um monte de gente achando isso porque a imagem dela cola nisso. Pouco importa que se prove depois que os 153 não eram milicianos. Né? O que acontece a quebrada de São Paulo foi disciplinada. Me parece que a Baixada Fluminense, grande parte da Zona Oeste, ainda não. Embora ela tenha sido, em partes, pela UPP e a associação entre milícia e UPP, pelo menos durante os mega-eventos. Será que, isso é uma pergunta, o que está se jogando na intervenção do Rio de Janeiro é uma nova abertura de rodada de negócios para a disciplinarização das quebradas no Rio de Janeiro? Isso é a pergunta que tem que ser feita. Quem matou a Marielle, a gente já sabe. Quem matou a Marielle foi o Estado. Né? O resto é bobagem, o resto é também, de novo, capote e tal, é inquérito. Quem matou a Marielle foi. Quem matou a Marielle foi Michel Temer, Etchegóin, Raul Jungmann, Luni Silva, atual ministro da Defesa, aliás, o primeiro militar desde a redemocratização. Enfim, esse bando de milico que tá falando aí. De maneira que só existe uma possibilidade, não é uma questão de falta de esperança, viu, Rosa? O que eu penso é o seguinte: eu vivi uma coisa no ato da quinta-feira, logo no dia seguinte que a Marielle foi executada, que me deixou bastante preocupado, que era assim, bom, de fato, no lugar ali da manifestação, foi muito emocionante ver as meninas, né? O Gustavo também chamou muita atenção dele, as meninas tocando, aquela coisa saindo do vão livre do MASP, aquilo te dá mesmo uma empolgação, tal. Só que eu voltei para casa, e era um trajeto mais ou menos longo, de ônibus, de metrô e depois de ônibus. E era impressionante notar como a cidade era indiferente àquilo. Era, por exemplo, em 2013, era muito louco. A gente saía de um ato, você via que todo mundo só falava disso no busão. Né? Contra ou a favor, tinha uma efervescência que mobilizou a cidade naquele momento. A execução da Marielle, na minha leitura, é totalmente feeling, né? Não fiz nada empírico em relação a isso.
A minha sensação é de que a cidade estava absolutamente indiferente àquilo, embora a gente tivesse conseguido fechar a Paulista como há muito tempo a gente não conseguia, embora tivesse conseguido fechar a Rua da Consolação. Isso é muito preocupante, né? Eu não vivi um contexto de ditadura civil-militar, vivi só o finzinho, né? Eu nasci em 80, mas naquele momento eu tive uma sensação como essa, assim, quer dizer, as pessoas estão sendo executadas e o resto das pessoas preferem fingir que elas não sabem disso, fingir que elas não têm a ver com isso, né? E claro, cara, a gente está envolvido na execução da Marielle até a testa, né? Porque a execução dela diz respeito a mim, não por uma questão de solidariedade nem de humanitarismo, tal, porque ela foi executada num contexto onde eu poderia ser executado, onde qualquer pessoa poderia ser executada, porque ainda que ela fosse um corpo matável, né, do ponto de vista mais simbólico, né, ela não era alguém a ser morto, certo? Ela fez universidade, ela era vereadora, tal, quer dizer, ali se passou um limite bastante delicado. E aí eu penso que só existe uma maneira de lutar contra isso ou de buscar estancar contra isso, né? De um lado, eu não, vou discordar um pouquinho só de você, Rosa. Não é buscar uma política dos afetos, tal, mas assim, de fato recusar de uma vez por todas essa tecnologia moderna de governo de uns sobre os outros, né, que é a política. Então, quer dizer, ter diante disso uma atitude de revolta que se coloca como antipolítica, né, que é a forma contemporânea da anarquia, e uma atitude que essa eu acho até talvez mais decisiva, né? Lembrando aqui uma aula teatro que a gente fez, escrita pelo Gustavo e pela Salete, que é uma atitude de antissegurança, né? A gente precisa abandonar de uma vez por todas essa crença na segurança, ainda que pessoalmente a gente fique um pouco inseguro com isso, mas a busca por segurança tem levado a gente a números de 60 mil cadáveres por ano, e aí é uma questão de escolha. Eu prefiro viver inseguro e não empilhar 60 cadáveres do que viver em segurança. Há um microfone aqui sobre a mesa? As Tem, pessoas